Bem-vindos à nossa próxima palestra. A nossa próxima palestrante é a Maria Emília Brian. A Maria Emília é terapeuta ocupacional, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em intervenção precoce pela PUC de São Paulo e especialista em integração sensorial pela Universidade do Sul da Califórnia. A Maria Emília vai contar pra gente sobre o impacto das disfunções do processamento sensorial na alimentação da criança. Espero que vocês aproveitem a palestra. Ela é uma pessoa muito especial e que traz coisas muito importantes para a nossa prática. Tive a oportunidade de trabalhar com a Maria Emília durante muitos anos. Espero que vocês aproveitem muito essa palestra. Olá pessoal, bem-vindo a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da doutora Aline Padovan, da doutora Fabiola Fabriano e parabenizar vocês aí pela organização desse congresso, um tema que é tão importante para tantas famílias e profissionais. Eu sou a Maria Emília, sou terapeuta ocupacional, uma das minhas áreas de especialização é a integração sensorial e o nosso tema de hoje vai ser então o impacto das disfunções do processamento sensorial na alimentação da criança. Vamos lá. Bem, antes de mais nada, a gente sabe o quanto a alimentação é fundamental para a vida de todos nós. E que ter um filho com dificuldades alimentares traz um impacto muito importante na dinâmica dessa família. Nesse momento, então, surgem muitas dúvidas, muitas angústias, muitas pressões, muitas opiniões, do que a gente deve fazer ou não diante dessa situação, mas, na verdade, gera aí uma grande angústia e uma ruptura nessa dinâmica familiar. Frequentemente, a gente recebe aqui no consultório famílias que vivem essa situação. E, algumas vezes, elas têm uma orientação que é, deixa ele com fome, 1 hora ele vai comer. E isso, na verdade, só aumenta a angústia dessa família, porque ela faz essa tentativa e vê que isso não dá certo. Então, a gente tem que pensar muito, qual é o impacto de uma orientação como essa? Qual é a nossa responsabilidade quando a gente dá uma informação desse tipo para a família? O que a gente deve saber para evitar de dar uma informação errada e que, na verdade, só gera mais angústia aí nessa dinâmica que já está tão difícil. A gente tem que pensar que a alimentação ela deve ser um ato natural. Então, o bebezinho, ele descobre a própria mão, ele depois do leite materno vai tendo acesso aí a uma série de alimentos, é super interessante que ele possa sentir a textura, que ele possa sentir o sabor desse alimento, que ele possa explorá-lo com as mãos, e isso normalmente é um ato natural. A criança vai fazendo essa descoberta e isso vai sendo prazeroso. O que acontece muitas vezes, como a gente pode ver aqui na foto, é que isso não é um ato natural. Isso não gera prazer, e sim uma angústia muito grande. Um bebê que se recusa a comer, que se recusa a mexer nessa comida, e isso vai sendo algo muito doloroso para essa mãe. Alimentar tem a ver mesmo com a manutenção da saúde, com a manutenção da vida, e o que é para uma mãe, para um pai, ter um bebê que simplesmente se recusa, que chora, que fica extremamente desorganizado no momento da alimentação. Bem, muitos colegas vão discorrer sobre isso, falar dos aspectos que estão envolvidos aí, nas possibilidades para que um bebê tenha esse comportamento, mas eu, como terapeuta ocupacional, vou realmente priorizar as questões sensoriais. Então, como que um terapeuta ocupacional pode ajudar e trabalhar com essa problemática? A gente vai abordar, então, aqui nessa aula, os aspectos sensoriais que podem dificultar o processo de introdução alimentar e influenciar na seletividade alimentar. Então, muitas vezes chegam para nós aqui, através do encaminhamento de colegas fonoaudiólogos ou mesmo de pediatras, crianças, e suas famílias com uma queixa de que não come. Olha, Maria Emília, ele comia até tanto tempo, por volta dos 6 meses ele deixou de comer, ele só toma leite, eu já tentei deixar ele com fome, mas não adiantou. E aí a gente vai, então, como terapeuta ocupacional, fazer uma avaliação global desse desenvolvimento e uma avaliação específica na área da integração sensorial para identificar se existe alguma disfunção que está aí corroborando para o impacto negativo no desenvolvimento dessa criança e na introdução de novos alimentos.
Mas acho que antes de mais nada, né, é importante a gente discutir o que é a integração sensorial. Bem, de acordo com a Jean Ayres, que foi uma terapeuta ocupacional, o processo neurológico, a integração sensorial é um processo neurológico que organiza as sensações do próprio corpo e do ambiente de forma a ser possível o uso eficiente do corpo nesse espaço. A integração sensorial é um processo natural que ocorre desde que a gente está no útero da mãe, né? Então, a gente recebe uma série de informações sensoriais e a gente dá conta de dar uma resposta adaptativa diante de tantos estímulos. Então, a gente recebe essa informação, a gente processa e o esperado é que a gente dê uma informação, né, uma resposta adaptativa. Bem, além disso, a gente tem que pensar na integração sensorial como uma técnica de trabalho que a gente pode usar, né, que nós, terapeutas ocupacionais, nos especializamos. Para quem não conhece, por exemplo, uma sala de integração sensorial, são salas muito parecidas com essas fotos, então são salas que têm uma série de informações sensoriais, que convidam a criança para o movimento. Existe um parâmetro, né, que a gente chama medidas de fidelidade. Então, para adequar com relação ao número de equipamentos, com relação ao tamanho da sala, com relação à formação desse profissional, a necessidade constante de supervisão, mas são salas que realmente convidam a criança a experimentar novas sensações. Bem, processamento sensorial, então, é o novo nome que se dá à integração sensorial, que é justamente a habilidade do sistema nervoso central de absorver, processar e organizar respostas adequadas às informações trazidas pelos sentidos. Então, a gente está aqui tendo essa aula, eu posso estar ouvindo o meu celular que está vibrando, o barulho de fundo do ar-condicionado, um carro que passa na rua, mas isso não faz com que eu perca o foco na atividade, né? Porém, para um grupo de crianças, né, para um grupo determinado de crianças, às vezes algum desses fatores pode causar mesmo uma desorganização. Ela pode não ter essa habilidade de filtrar estímulos que são importantes para aquele momento e dar uma resposta adaptativa, que é, no caso, estar aqui dando essa aula para vocês. Bem, sempre que a gente fala dos sentidos, né, a gente costuma falar aí dos 5 sentidos. Então, o tato, o olfato, a audição, a visão e a gustação. Porém, quando a gente fala em integração sensorial, tem outros 2 sentidos que são fundamentais, que são justamente, então, o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Bem, além desses sistemas que a gente já conhece, né, e já sabe aí um pouco a função de cada um, como está descrito aqui no slide, a gente sabe que o sistema vestibular é um sistema que está muito relacionado ao movimento, né, então a nossa posição e ao movimento em relação à gravidade, e a propriocepção, que tem a ver aí com a consciência, né, que é responsável pela nossa consciência corporal, pelas informações que são trazidas aí pelos músculos e pelas articulações. Então, falar em integração sensorial é falar não só desses 5 sentidos, mas lembrar o quanto o sistema vestibular e proprioceptivo podem ser organizadores e são importantes no desenvolvimento das crianças. Bem, se a gente for pensar então em crianças com desenvolvimento típico e na integração sensorial, a gente sabe o quanto, né? Uma criança desde pequena vai aí experimentando uma série de informações sensoriais, vai podendo mexer na comida, na areia, na grama, e o quanto isso vai sendo prazeroso. Lógico que para muitos bebês, né? Então, bebê que nunca pôs o pezinho na areia, que nunca pôs o pezinho na grama, o quanto isso, num primeiro momento, pode ser algo desorganizador, estranho, é uma informação que eu não conheço. Acontece que para um outro grupo de crianças, essas informações não são, né, elas não são processadas da maneira esperada. E a criança acaba tendo uma resposta aversiva. Então, às vezes as mães me perguntam muito assim, Maria Emília, mas qual que é a diferença, então, de uma disfunção com uma falta de hábito, por exemplo? Então, o bebê foi à praia, nunca pôs o pezinho na areia. Você leva uma vez, ele chora. Você leva 2 vezes, ele chora. Mas às vezes é um bebê que vai muitas vezes à praia, que mora na praia, por exemplo. E não é a repetição, né? A repetição dessa exposição ao estímulo que faz com que ele se acalme. Realmente ele tem uma resposta aversiva.
Não trata-se de se acostumar com aquilo. Se realmente for uma disfunção, se for algo atípico, a insistência vai levar, na verdade, só à formação de uma memória negativa. Então, esse cuidado a gente tem que ter. O que é, então, uma falta mesmo de exposição com algo que é atípico. Se a gente for olhar aqui, né, essas fotos, a gente vai ver pelo rostinho aí dessas crianças o quanto pode ser um estímulo agressivo. Então, muitas vezes, o que para mim é um som agradável, para essa criança pode estar sendo sentido como uma farpa entrando no ouvido, né? A mesma coisa aí no momento do banho, da água que escorre no rosto, do sabão que faz contato com a pele, e assim vai. Bem, diante de respostas como essa, a gente pode pensar então numa disfunção de integração sensorial. De uma forma muito simples, né? A gente pode pensar, então, que as disfunções podem estar no campo do que a gente chama de modulação sensorial ou no campo do que a gente chama de praxis, de praxia. De acordo com esses autores, pensando especificamente aí na questão das disfunções de integração e as dificuldades com a alimentação, existem 3 pontos que devem ser observados para que a gente obtenha sucesso, né? Então, as sensibilidades sensoriais, uma pobre percepção sensorial e problemas de planejamento motor, que estão relacionados com a praxis. Apesar de ser um aspecto importante, aqui nessa aula de hoje, então nessa nossa conversa de hoje, a gente vai priorizar os 2 primeiros pontos. Bem, como essa disfunção, então, de integração sensorial, ela é detectada, ela é diagnosticada? Então, primeiro, essa criança vai passar por uma avaliação médica. E é um médico que, junto com um terapeuta ocupacional especializado na área da integração sensorial, que vão identificar se efetivamente é uma disfunção e se essa disfunção está causando um impacto na alimentação dessa criança. Então, o que a gente faz? Então, além de uma anamnese com os pais, né, de um inventário de como é que foi esse desenvolvimento, em que momento apareceu essa recusa alimentar ou essa seletividade, né, se o bebê já comia algumas coisas e deixou de comer, a gente faz um inventário do que a criança gosta de comer, sabores, texturas, temperaturas, né? Então, além disso, a gente faz, então, a gente utiliza protocolos para uma avaliação específica. Dentre elas, o que a gente chama de perfil sensorial, que é um questionário que é respondido pelos pais e que prioriza aspectos, então, de disfunção de modulação sensorial, e o que a gente chama de observações clínicas, para identificar, então, se existem disfunções sensoriais que estão impactando de forma negativa a alimentação. Muitas vezes os pais vêm para a e falam, gente, mas por que meu filho só não come? O que eu estou fazendo numa terapeuta ocupacional? Né? Vocês não trabalham só com deficiência, vocês não trabalham só com adaptação ou motricidade fina? Não, um terapeuta que tem formação em integração sensorial vai poder ajudar na questão da disfunção aí né, das questões relacionadas à alimentação, justamente pensando com essa família se não existem aspectos globais aí de uma disfunção sensorial, então, por exemplo, que podem estar causando um impacto nessa alimentação. Será que é uma criança que não tem uma disfunção de modulação ou de praxis? O quanto isso pode impactar aí na função que é comer. Né? Então, por exemplo, a gente pergunta para a família e ela vai ter nesse questionário do perfil sensorial, é uma criança que gosta de se sujar? É uma criança que põe a mão na comida? É uma criança que não tolera se sujar? Que nauseia diante da apresentação de alguns alimentos? Que não suporta tocar os alimentos? Uma criança que quando era bebê, por exemplo, ele levou brinquedos à boca? Ele aceitou a chupeta? Então, tudo isso a gente vai traçando um pouco com os pais. E aí, uma vez constatada a disfunção de integração sensorial, a gente inicia um trabalho de terapia ocupacional juntamente com uma equipe multidisciplinar, que envolve e inclui, então, fonoaudiólogos, nutricionistas, pediatras e psicólogos. Na verdade, essa equipe vai sendo montada de acordo com a demanda dessa criança e dessa família, né? Sendo a família aí o grande centro das atenções, porque é justamente ela que vai estar com essa criança no dia a dia. Bem, como eu disse, as disfunções de integração, então, podem ser pensadas de uma forma muito simplista, como uma disfunção de modulação ou como uma disfunção de praxis, e nessa nossa conversa a gente vai priorizar
as questões de modulação. A gente pode pensar aí que esse gráfico representa as ondas de um rádio, né? Que se tiverem numa frequência ótima, a gente vai poder ouvir essa música, vai poder entender, né, essa mensagem aí da forma esperada. O que acontece nas disfunções, né, nos déficits de modulação, é que muitas vezes é como se essa rádio não tivesse sintonizada na frequência correta. E a informação não chega, né, não entra da maneira esperada, né, não é processada da maneira adequada, e aí a gente não gera uma resposta adaptativa. Então, é como se estivesse fora dessas ondas aí de uma frequência ótima do rádio. Dentro das questões de modulação sensorial, pensando em cada um desses sentidos, a gente vai pensar, então, no que a gente chama de uma hiporresposta ou de uma hiperresposta. Então, de uma criança, por exemplo, que tem uma baixa percepção daquele estímulo, que tem uma resposta diferente do esperado, ou de uma criança, por exemplo, que tem uma hiperresposta, que não suporta tocar um alimento, que não suporta determinado cheiro, que nauseia diante de determinada textura, e assim vai. Então, são respostas diferentes, são respostas que aparecem de uma forma exacerbada, ou pelo contrário, né, de uma forma diminuída diante de um estímulo sensorial. Então, qual que é o impacto de uma disfunção de modulação sensorial na alimentação? De uma forma didática aqui, eu pensei em conversar com vocês a partir dos principais sentidos envolvidos aí no momento da alimentação. A gente não vai falar de cada um, mas a gente vai falar dos principais. Então, começando aí pelo sistema proprioceptivo. Como é que ele afeta a alimentação? Né? Vamos pensar aí em alguns exemplos. Então, por exemplo, crianças que têm aí uma disfunção no sistema proprioceptivo são crianças que podem, por exemplo, ter uma dificuldade em ajustar a abertura da mandíbula para morder os alimentos, que podem colocar muita ou pouca força no uso dos utensílios como garfo e faca, são crianças que deslizam constantemente da cadeira. Então, a gente tem que imaginar que são crianças que têm que ajustar muitos aspectos para poder dar conta daquela alimentação, que já não é um processo fácil para ela. Bem, a gente tem que pensar ainda no sistema vestibular, né? Então, como é que um pobre processamento das informações vestibulares podem afetar aí os momentos das refeições? A gente tem que pensar que a criança pode concentrar toda a sua atenção em como está se movendo, ou o fato de que ela não está se movendo. Então, a criança pode ser constantemente alertada para a posição do seu corpo no espaço, por exemplo. A criança está inclinada para um lado, ela pode estar excessivamente focada na posição do corpo e no medo de cair. Isso impede que ela se concentre nas experiências alimentares. Então, às vezes, eu tenho tanto que prestar atenção em como está meu corpo, se eu vou cair, se eu não vou cair, que eu não consigo dar conta de aproveitar aquela experiência que está sendo oferecida no momento da alimentação. Bem, como é que a gente pode, por exemplo, ajudar em casa? Quais seriam, então, algumas ideias? Bem, eu acho que a primeira forma de ajuda é justamente a informação. Essa família tem que estar informada do funcionamento dessa criança, porque muitas vezes vai aparecer como algo que é uma questão de comportamento, como uma criança que é teimosa, como uma criança que não quer fazer, sendo que muitas vezes é algo que ela não consegue fazer. A gente pode, por exemplo, pensar no posicionamento. Essa cadeira está adequada? Essa criança está com o pé apoiado no chão? Ou é uma criança que tem uma necessidade maior de movimento, que pode, por exemplo, sentar numa bola cadeira, ou que pode sentar numa superfície mais instável que proporciona movimento, ou é uma criança que de repente pode se beneficiar do uso de um pezinho no colo, né, para aumentar aí o nível de informação que a gente está apresentando para ela. A ideia é justamente a gente se questionar sobre tudo isso, né, que muitas vezes o que é convencional não é o que é adequado para aquela criança. Ou, será que antes daquela criança comer, a gente não pode ajudá-la numa preparação sensorial? Será que ela não necessita de mais movimento? Né? Então, a grande questão é como deixar esses sistemas em um bom nível de alerta para que a criança aproveite mais aí as refeições. Bem, pensando então no sistema tátil agora, a gente tem que pensar, né, como é que um pobre processamento do sistema tátil afeta nas refeições. Crianças com
com esse tipo de disfunção, elas podem, por exemplo, não tolerar algumas texturas na boca, elas podem não aceitar tocar na comida. São crianças que pedem constantemente para limpar a mão ou que limpam a mão na própria blusa, na mesa, né? Que pedem guardanapo o tempo todo. Ou crianças que, pelo contrário, não percebem que a boca está suja, que tem muita dificuldade em aceitar a higiene oral. Então, tudo isso faz parte do nosso questionário com os pais na anamnese inicial e também muitas dessas perguntas estão presentes no perfil sensorial. Bem, como, por exemplo, a gente pode ajudar em casa? Eu sempre falo para os pais que, até como mãe de 2 filhos, né, e alguém que trabalha fora, que tem uma série de outras atividades, que a nossa ideia nunca é colocar coisas a mais na vida dessa família, né? Colocar mais complicadores. O importante é que a família pense dentro da própria rotina da casa, o que é possível ser mudado, acrescentado, retirado, para favorecer aí, por exemplo, o maior processamento das informações táteis. Então, eu falo para os pais que, por exemplo, eles podem, no momento do banho, criar uma caixinha sensorial com tintas, espumas, esponjas diferentes, toalhas de banho com texturas diferentes. Então, que na hora que a gente vai enxugar a criança, a gente pode, por exemplo, exercer uma pressão um pouco maior, né? Eu acho interessante o momento do banho, porque a água está ali correndo e se a criança não se sentir confortável, né, em ter contato com alguma dessas texturas, a gente pode falar, filho, então você pode lavar sua mão, não tem problema, fica tranquilo. O importante é a criança saber que há um espaço justamente para esse desconforto. Então, se não estiver bom para mim, eu vou poder secar minha mão na toalha, eu vou poder lavar minha mão. Então, passar essa tranquilidade para a criança. No momento da alimentação, então, para aquelas crianças que toleram, explorar os alimentos com a mão, ajudar a preparar as refeições. É engraçado que às vezes as mães falam assim para mim, ai, Maria Emília, então eu acho que ele é igual a mim, porque, olha, eu não suporto meleca. Olha, eu oriento a babá que no momento da refeição não é para ele ficar sujo, que sujou a boca já é logo para limpar, que não é para fazer meleira. Então, assim, o quanto a gente não tem a ideia de que essas experimentações são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer criança, né? Então, de novo, para aquelas crianças que toleram, essa experimentação é fundamental e a gente vai fazer isso de uma forma segura, com aquilo que a criança tolera, com o guardanapinho do lado para ela poder limpar a mão e nunca forçar, né, no sentido de criar ainda mais memórias negativas. No momento do brincar livre, pensar em oferecer, então, brincadeiras com mais oportunidades sensoriais, na areia, na grama, na terra e outros elementos da natureza. Pensar na introdução de brinquedos para a boca, né, no momento em que você está brincando com seu filho. Então, apitos, bexigas, bolhas de sabão, línguas de sogra, flauta. Lembrando que no desenvolvimento típico tem uma fase em que o bebê leva tudo à boca, mas que muitas dessas crianças que chegam até nós não tiveram essa experimentação, né, justamente. Bem, pensando aí no sistema gustativo e olfativo, que são sistemas que estão interligados, né? De acordo aí com esses autores, 75% das percepções gustativas dependem de uma percepção ineficiente do olfato. Se a gente for pensar, muitas vezes a gente escolhe uma comida sem ter experimentado, pelo cheiro. Então, a gente vai num restaurante, por exemplo, vamos ver onde a gente vai comer hoje, com o seu grupo de trabalho. Não é que você entra em cada restaurante e experimenta cada comida. Às vezes, se o cheiro não te agrada, você já fala, essa comida aqui não tá boa, não quero. Né? Então, quanto esses sistemas são importantes aí num trabalho e no momento da alimentação. Bem, como é que a gente ajuda? A gente fala muito em olfato. Né, em sistema gustativo, mas a gente usa muito pouco isso no nosso cotidiano. Quantos de nós que são terapeutas fazem uso do sistema olfativo durante as nossas terapias? E de que forma a gente faz isso? São crianças que às vezes chegam para a gente com 4, 5 anos e a gente fala, fulano, vamos sentir com a tia Má, olha essa espuma, que cheiro bom que tem essa espuma. E aí quando você vai oferecer para a criança, ou ela afasta o corpo, ou ela expira. Ela não tem essa capacidade de inspirar, de sentir aquele olfato, né? De ter prazer com isso, de usar o olfato como uma forma de descoberta. A gente pode pensar, então, em introduzir mais oportunidades da criança usar essa via no cotidiano, como sentir o cheiro da fruta antes de comer. A gente pode, por exemplo, construir um jogo da memória
olfativo, né, com alimentos como pó de café, folhas de chá, gelatinas. A gente pode conversar com a criança sobre os cheiros que agradam e que a desagradam, né? Isso é importante. Tá bom, filho, você não gosta? Por quê? A mamãe já entendeu e assim vai. Né? E fazer um pequeno, por exemplo, canteiro em casa, com temperos, com folhas para chá. Eu trabalhei por muitos anos, né, e continuo trabalhando com crianças que também têm deficiência visual, e nessa instituição em que eu trabalhei, a gente tinha lá uma hortinha com várias essências, né, e o quanto isso pode ajudar a criança a ir descobrindo essa via aí, que pode ser uma forma de aprendizagem. E aí, gente, tendo sido feito esse diagnóstico, entendido que é uma disfunção e que, apesar de estar ali, entre aspas, na boca, né, no momento da alimentação, algo que está mais gritante, o tratamento não vai se dar na terapia de integração sensorial com a criança chegando na sessão, sentando na mesinha e experimentando uma série de coisas, né? Se a gente for pensar aí no que a Jean Ayres coloca para nós, né, que é a autora dessa técnica, a terapia usando a abordagem da integração sensorial é um processo natural. Então, as interações naturais dentro do ambiente adequado proporcionam as experiências sensoriais e as oportunidades de criar as respostas adaptativas que são suficientes para desenvolver o cérebro na maioria das crianças pequenas. Então, o que é isso? Não há uma receita pronta. A gente não pode dizer que para todas as crianças com disfunção alimentar, é essa técnica que vai funcionar. Mas a gente também tem que lembrar que a gente está falando das questões de disfunção alimentar de origem sensorial. Então, a gente vai ter que fazer, né, não tem uma receita pronta, mas a gente vai ter que fazer uma avaliação criteriosa e multidisciplinar, justamente para entender de qual técnica, de qual tipo de trabalho e de intervenção essa criança vai se beneficiar mais. De acordo com a Isabelle Baudry-Belfoy, que é uma terapeuta ocupacional que é super referência nessa área, a gente vai usar diferentes técnicas, e dentre elas a terapia da integração sensorial, tá? Então, eu acho que o importante é informar essa família e que esse terapeuta tenha, né, a formação mais completa possível em diferentes técnicas para saber que naquele caso específico tal ou tal técnica vão ser mais adequadas. Para o tratamento aí da defensividade sensorial, por exemplo, tem alguns pontos chaves, como o toque profundo, o uso da propriocepção e a entrada vestibular linear, né, que foi descrita aí por esses autores nessas datas. Mas, de novo, para algumas crianças isso é adequado, para outras não. Existem diferentes técnicas de toque profundo, de propriocepção, então a gente não pode, eu acho que é muita falta de responsabilidade do profissional, sair distribuindo uma série de receitas, né, e a gente tem tido muito essa demanda de outros profissionais, você não pode me mandar uma folha de como a gente tem que fazer tal exercício, quantos minutos a gente tem que fazer tal exercício, isso não existe, isso não é verdade. É a resposta daquela criança naquele momento, que a gente tem que saber identificar, né, para que não vire uma autoestimulação, para que não vire um exercício. Não é essa a ideia, né? Não é isso que a gente faz com as crianças. A Isabelle fala ainda de uma abordagem tripla aí na intervenção, que justamente tem a ver com a regulação da excitação e da agitação. Então, vamos pensar, uma criança que chega extremamente agitada na sua sala, uma criança que chega andando na ponta do pé, uma criança que está girando, uma criança que está num nível de alerta muito alto, com medo do que vai ser feito com ela naquele espaço, ou que, ao contrário, uma criança que está sonolenta. Será que é uma criança que está num nível ótimo para fazer um trabalho com a alimentação? Então, é o que eu falo com os pais, eles falam, mas por que você está balançando? Por que você está fazendo essa brincadeira de jogar ele na almofada e dele virar o recheio do sanduíche? Por que você está brincando de carrinho bate-bate na Laika e com a bola de Pilates? Então, que trabalho é esse que eu estou fazendo com essa criança de preparação? A gente tem que pensar, gente, que comer é uma função. A gente tem que ser preparado para aquela função. Então, muitas vezes, né, todo esse princípio de terapia, então, por exemplo, sei lá, os primeiros 30 minutos, o que a gente faz é muito um trabalho mesmo de regulação. Depois a gente vai pensar, então, na preparação oral, de acordo com as necessidades sensoriais e motoras específicas daquela criança, né? Para então pensar na terapia alimentar,
que é uma terapia pensada com a fonoaudióloga dessa criança. Ela determina, então, que tipo de alimentos nós vamos trabalhar agora, qual que é o grupo alimentar, né? E nós, como terapeutas ocupacionais, vamos oferecer, então, esse alimento no final da sessão e fazer um trabalho específico para auxiliar essa equipe numa melhor resposta. Como conclusões, então, a gente pode dizer que as disfunções de integração sensorial podem causar um impacto negativo na introdução alimentar e favorecer uma maior seletividade, né, alimentar, que apesar da gente ter enfocado os aspectos relacionados à alimentação, as disfunções sensoriais trazem um quadro mais global, que podem envolver inclusive aspectos do planejamento motor, né? Que esse é um trabalho feito por terapeutas ocupacionais, que são especializados nessa área, que aplicam avaliações específicas e analisam essas avaliações para traçar um plano de trabalho. Que, entre aspas, trabalhar só com a boca pode não ser o único caminho diante de uma disfunção, na verdade não é, né, o único caminho, e que a gente deve pensar, então, em promover atividades que envolvam muita propriocepção, movimento, pular, puxar, bater, para favorecer uma maior organização dessa criança, e que, diante desse diagnóstico, é fundamental o acesso à informação. Isso já é a primeira forma de tratamento. Eu conversar com essa família, eu acalmar essa família, que não é uma falha dela, que não é uma falta de oferecer oportunidades, né? A gente não tem esse poder tão destrutivo, então eu sempre falo isso para as mães, calma, a gente não tem todo esse poder de fazer com que essa criança só aceite leite. Você tem que entender que ele não suporta algumas texturas, que para você é prazeroso tocar essa espuma, mas que para ele é algo muito aversivo. Então a primeira coisa é dar o acesso à informação a essa família, né? E como a gente pode, então, ajudar, né, como terapeutas ocupacionais, e orientar essa família e outros profissionais a preparar essa criança sensorialmente para o momento da refeição. Né? Que tipo de atividades eu posso fazer para favorecer uma maior participação no momento da alimentação? Então, eu posso fazer atividades no balanço, eu posso fazer atividades numa cama elástica, que tipo de informações eu vou prover para essa criança, como esse ambiente tem que estar organizado, é com música, é sem música, tem muitas informações visuais aqui, esse equipamento está adequado para o posicionamento dela, que tipo de refeição de alimento eu vou oferecer, como eu vou aos poucos oferecendo novas texturas, novos cheiros, e assim vai. E que, além do tratamento utilizando a abordagem da integração sensorial, o papel do TO, como eu já falei, é orientar essa família, orientar essa escola e a equipe terapêutica, justamente para saber quais são os aspectos que organizam e desorganizam essa criança do ponto de vista sensorial. E é isso, espero ter contribuído um pouquinho aí para o crescimento profissional de vocês e para as famílias, e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada.